Dei uma pausa só da reclamação que eu fiz, que vai que de repente eu mudo de ideia e tiro na hora da edição, depende da lua, vamos ver. Então vamos lá. Virei a peça, estou exatamente no mesmo lugar. Há uma correntinha que eu faço inicial, que em início de carreira de pontos baixos assim eu faço só uma correntinha, né? Faço o meu ponto baixo, 4 correntinhas, faço um ponto baixo no ponto alto central, aqui, do bloquinho de 5. 4 correntinhas, um ponto baixo na correntinha. E essa é a repetição que eu vou fazer em toda essa volta. São sempre 4 correntinhas e um ponto baixo, na verdade, pulando 2 no terceiro, né? Porque aqui você vê, eu pulei 2 pontos altos, fiz no ponto alto seguinte. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4, pulo 2 pontos altos, faço na correntinha. Essa é a carreira que eu vou fazer essa volta toda aqui. O último arquinho eu faço uma correntinha e fecho com um ponto alto lá no ponto baixo inicial. Por que eu faço isso? Para não ter que fazer, depois de fechar a carreira, não ter que andar com os pontos baixíssimos. Se você preferir, você pode fazer, né, dessa forma. Mas eu prefiro assim, eu estou mostrando para vocês como eu prefiro, tá bom? Aí eu viro a carreira, faço um ponto baixo, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e fecho. Aí eu faço, repito isso, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos e fecho. Uma correntinha, né? E fecho. Meus amores, fechei a carreira com um ponto baixíssimo, né? As 4 correntinhas, um ponto baixíssimo, viro a carreira, caminho com um ponto baixíssimo só, faço uma correntinha e já faço um ponto baixo aqui, no mesmo arquinho. Aí eu faço 3 pontos altos no arquinho seguinte, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo arquinho. Um ponto baixo no arquinho seguinte e repito isso. São 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Um ponto baixo no arquinho seguinte e repete isso por toda a volta. Seus lindos, fiz toda a volta da carreira, fechei com um ponto baixíssimo, fiz uma laçada, porque é assim que eu começo carreiras de ponto baixo. Se você quiser, você faz 2 laçadas. Não, laçada que eu falo é correntinha, né? Não tem problema algum se você fizer 2. E aí eu vou fazer um ponto baixo entre cada desses pontos altos, ou seja, um aqui antes do primeiro ponto alto, outro entre os seguintes e outro novamente. Quer dizer, vão ser 3 pontos baixos aqui. Um na correntinha, somam 4 pontos baixos, né? Faço 3 correntinhas e aí eu repito a mesma coisa. Faço um ponto baixo aqui no arquinho e um entre cada um desses daqui. Se você quiser, você pode fazer pontos baixos, como eu falo, normais, ou seja, pegar direitinho na correntinha do ponto da carreira anterior. Eu que gosto de fazer assim, quando é carreira de acabamento, ok? Então, são 4 pontos baixos de um lado, 3 correntinhas, 4 pontos baixos do outro, de cada grupinho desses. Aí eu já pulo para o grupinho seguinte. E vou fazer isso por toda a volta. São 4 pontos baixos, 3 correntinhas, 4 pontos baixos, por toda a volta. Meus amores, acabei toda a volta de pontos baixos com 3 correntinhas no meio do grupinho das correntinhas, como preferir chamar. Encerro com um ponto baixíssimo e acabou a parte da barra. Agora nós vamos fazer umas carreirinhas de detalhe no meio da saia. Basicamente o seguinte,
naquelas carreiras que nós fizemos aumento, eu já vou mostrar para vocês, nós vamos fazer exatamente essas 3 últimas carreiras. Vamos fazer as 4 correntinhas, o grupinho, depois a carreirinha de pontos baixos. Vou mostrar para vocês como. Eu vou pegar logo essa carreira aqui, que é a última, antes da barra, né? Olha lá, tá aqui a barra, começa aqui os 5 pontos altos, aqui tá o aumento. Eu vou pegar aqui mesmo, vou emendar a minha linha. Vou dobrar assim, para não me confundir, né? Sempre na base da carreirinha, da mesma carreirinha, eu começo fazendo uma laçada, né? Fiz uma laçada para puxar, mais uma para iniciar uma carreirinha. Faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Gente, que nem eu fiz aqui, não foi? Eu não fiz essa primeira carreira aqui com 4 correntinhas. Eu vou fazer 4 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte. Isso por toda a volta. 1, 2, 3, 4. Um ponto baixo no arquinho seguinte. Você dobrando assim, como eu falei, você não vai se perder. Olha lá. Aqui está a carreira que tem um aumento. Olha lá, o outro aumento está aqui. Você dobra assim. É como se isso daqui fosse a sua base. Na verdade, isso daqui é a sua base, né? Não é nem como se fosse. 1, 2, 3, 4. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Um ponto baixo. Faz isso daqui por toda a volta. Lembrando, né, que desde o início eu falei para fazer múltiplo, né, fazer carreira dupla. Múltiplo de 2. Então, isso daqui vai dar certinho para fazer que nem fizemos aqui. E faz 1, 2, 3, 4, um ponto baixo no arquinho seguinte. Você sempre puxa assim, que não vai dar erro. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer isso em todas as carreiras de aumento. Na verdade, aqui no meu caso, eu fiz 5 dessas carreiras, né? Olha lá. Tá ficando retinho, tá vendo? Olha lá. Tá na mesma sequência. 1, 2, 3, 4. Um ponto baixo no arquinho seguinte. E assim vai. Depois de fazer toda a volta com 4 correntinhas e um ponto baixo, que olha lá, coincidiu o início com o final, eu vou fazer essas 2 últimas carreiras. Aí eu fechei, né, as 4 últimas correntinhas com um ponto baixíssimo, faço mais um ponto baixíssimo para caminhar aqui na correntinha, uma correntinha, um ponto baixo. Aí no arco seguinte, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Que nem eu fiz lá, né, na última carreira. Eu vou fazer exatamente isso aqui. E eu vou fazer isso em todas essas carreiras de aumento que eu tive e você aí faça em todas as que você tiver. Sempre que você tiver uma carreira de aumento, na base dela, vou dar o exemplo aqui, olha, aqui tá o aumento, né? Olha lá. Tá o aumento aqui. Eu vou dobrar assim. E nessa base eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo, perdão, 4 correntinhas, um ponto baixo na seguinte, 4 correntinhas, um ponto baixo na seguinte. E isso em todas as vezes, todos os aumentos. Olha lá. Aí fiz um ponto baixo aqui, faço no arquinho seguinte os 3 pontos altos, perdão, estou me enrolando toda. 2 correntinhas, 3 pontos altos, um ponto baixo no arquinho seguinte, e aí já pula para o seguinte com a mesma coisa, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, e aí na carreira seguinte eu faço o que eu acabei de fazer aqui, que eram 4 pontos baixos,
No espacinho, 3 correntinhas e repetia 4 pontos baixos. E aí, quando acabar, eu faço isso no próximo aumento. E aí, no próximo, e vai indo assim. Aqui eu já fiz e vai por todos os aumentos que eu tiver aqui e que você tiver aí na sua variação de saia. Seus lindos, depois de fazer aquela carreirinha com arquinho, os pontos altos com 3 pontos altos com 2 correntinhas, 3 pontos altos e 1 ponto baixo no arquinho seguinte e repete. E a terceira e última carreira desse biquinho com 4 pontos baixos na lateral que sobe dos pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos baixos. Só isso. Depois de fazer esse biquinho, né, que não é uma carreirinha, são 3 carreirinhas. Em todas as carreiras que teve aumento, que eu fiz aumento, olha lá, aqui tem aumento, tá vendo? Em todos os aumentos, né? Daqueles que eu falei para vocês fazerem, quantos vocês quiserem, para mais ou para menos. Olha lá, aqui tá aqui. E até no último aumento, que ia chegar na barra trabalhadinha, até aqui eu fiz exatamente aonde eu coloquei o aumento. E o que acontece? Quando a carreira aqui desce, tampa, né? E fica o babadinho certinho, fica o biquinho certinho, aonde vai começar a renda, fica um detalhezinho, né? Depois de fazer essa carreira, esse bico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que foram 6 carreiras de aumento que eu fiz nessa saia, eu fiz uma carreirinha só de detalhe, 2 carreiras acima do biquinho que eu acabei de mostrar para vocês. E essa variação, repito, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, aonde vocês quiserem. Eu fiz uma carreirinha que eu já vou mostrar para vocês como eu fiz. E essa foi uma carreirinha mesmo, é só um detalhe, tá bom? Eu peguei lá onde eu estou emendando, né, no lateral que eu estou emendando todos. Peguei lá. Essa é a carreira que eu comecei o biquinho, né? Tipo pano de prato, como eu falo. Aí eu contei. Aqui tá o ponto baixo, né? Onde eu peguei as correntinhas. 1, 2, para cima, sempre para cima, né? Eu tô trabalhando assim, para quando a saia ficar vestida, ficarem todos esses pontos, né? Virados para frente da saia, né? Ficarem como detalhe, assim. Isso daqui tudo desce, né? Fica detalhezinho assim. Você tem sempre que trabalhar quantos bicos, quantos acabamentos desses você for fazer. Sempre você trabalha com a barra da saia no sentido oposto, né, a você. Aqui, na sua direção, está o início da saia, tá? A cintura da saia. Na direção de lá, tá a barra da saia. Aí eu pego aqui o meu fio, vou emendar. E aqui, seus lindos, vai ser só o seguinte. Aquele mesmo esquema, né? De firmar a carreirinha que eu vou fazer para não ficar o trabalho torto, né? É essa carreira aqui. Então, eu vou sempre puxando ela assim. Eu faço 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Na mesma correntinha, né? Um ponto baixo na correntinha, no quadradinho, como preferir chamar. Seguinte, 3 correntinhas, um ponto alto e um ponto baixo na carreira seguinte. E, meus amor, é só isso por toda a volta. Olha lá, um ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto alto e o ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta. Essa carreirinha aqui você pode fazer quantas você quiser. Se você quiser fazer, se você tiver vontade, tiver disposição de fazer em todas as carreiras, ou então faz uma sim, uma não, ou então faz como eu fiz, só um detalhezinho, entendeu? Quantas você quiser. Só isso aqui. 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, um ponto baixo no quadradinho seguinte. No mesmo lugar, 3 correntinhas, um ponto alto, um ponto baixo no quadradinho seguinte.
por toda a volta. Então, meus amor, eu já fiz a segunda carreirinha de acabamento em todas as camadas, chamemos assim, né? Fiz aqui, olha lá, 2, 3, 4, 5, 6, sempre naquele esquema, como eu falei para vocês. Pulei 2 carreiras para cima, que na verdade pulei uma, né? Na segunda eu fiz a carreirinha. Você pode fazer da forma como você preferir, só destacando que para tomar cuidado, prestar atenção para fazer isso igual em todas as camadas, né? Ou então alterna, né? Faz uma sim, uma não, mas eu acho, né? Como eu falo, questão de gosto, eu acho legal que faça da mesma forma em todas as camadas. Então aqui nessa saia, eu vou fazer um acabamentinho de algumas carreiras de ponto alto para passar o cadarço, de amarrar. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Emendei a linha aqui naquela carreirinha inicial, né, que nós fizemos. Aí aqui a gente muda aquele esquema de, né? Aqui nós fazemos assim, com a peça com a bainha virada para lá. Dessa vez a gente faz assim e com a peça virada para mim, virada pra gente, do lado direito, né? Para ficar tudo do lado direito, os acabamentos todos desses biquinhos e essa carreira aqui, essas carreiras aqui, todas viradas para o lado direito. E aí é aquela coisa mais simples do mundo, como eu falo, né? Começamos com 3 correntinhas e 2 pontos altos na primeira carreira. Isso aqui são carreiras, né? Na segunda, eu vou fazer 3 pontos altos. Na segunda e em todas as seguintes, eu vou fazer 3 pontos altos. E eu vou fazer isso por toda a volta e vou fazer 3 carreirinhas assim. Meus amores, então, como eu falei para vocês, 3 carreiras desse acabamento aqui em cima, que é da forma mais simples, gente. São 3 pontos altos por carreira aqui no início, na base, e depois acompanha. Fecha cada carreira com um ponto baixíssimo, começa todas as 3 com 3 correntinhas e acompanha os pontos. E aí, eu acabando essa carreira aqui, eu posso fazer ou não uma carreira de pontos baixos. Falando eu, né? No caso você, né? Pode fazer ou não uma carreira de pontos baixos e pode fazer também quantas carreiras aqui você quiser em pontos altos. Lembrando que se você estiver fazendo a saia longa, observa o tamanho que está ficando, tá, gente? Para não ficar muito longa, para você não fazer uma pala aqui muito larga e ficar realmente muito comprida a saia. Seus lindos, terminei as 3 carreiras e fiz uma carreirinha de pontos baixos que eu gosto de encaixar entre os pontos da carreira anterior. Se você quiser, você pode fazer entre o... certinho, né? Na correntinha, entre uma correntinha e outra. Aí a gente centraliza mais ou menos aqui na metade da saia, na frente, e vai passando o cadarcinho. Não vou contar carreirinha por carreirinha, não. Vou bem no olhômetro mesmo. E faz toda a volta aqui e tá pronta a saia. Lembrando que essa saia é tamanho M, porque ela tá com 84, mais ou menos, centímetros de circunferência na cintura. E ela coube perfeitamente no manequim, que eu testei lá. E ela tá com uns 76 centímetros de comprimento, com esse aumento aqui, tá bom? Que eu fiz 6 camadas, né, de aumento, como eu expliquei para vocês. E é isso aí, seus lindos. Eu fiz com barbante número 3, que ele é uma tex entre a Cleia e a Anne, mas você pode fazer essa peça com a agulha e fio que você preferir. Eu fiz com a 1,75, mas você pode fazer com a agulha que você preferir, o fio que você preferir, e logo no início do vídeo eu já ensino como ajustar para o tamanho que você quiser, e é realmente muito fácil. É só você fazer a carreira inicial do tamanho da cintura da pessoa que for usar e foi, tá bom?
Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou então me procura, tá bom? Que a gente tira essa dúvida. Um beijo e até o próximo vídeo.